Eu fiquei 5 dias sem usar rede social e eu saí disso para isso. E eu vou te mostrar como foi essa experiência. E aí, galera, Pedro aqui, e eu vou dar um feedback para vocês bem direto ao ponto de como foi esse processo, tá? No primeiro dia, eu tive uma sensação de que eu acordei e eu tava meio, como que eu posso dizer? Meio perdido. Porque eu tenho a sensação de que os meus pensamentos eles estavam muito avoados, eu não conseguia ter um foco claro do que fazer. Porque eu tenho um hábito de, como a maioria das vezes eu tomo café da manhã sozinho, eu pegava, sentava para tomar café, apoiava o meu celular em alguma coisa e eu, por exemplo, tomava o café assistindo um vídeo do YouTube, por exemplo. Só que eu percebi que nesse primeiro dia foi muito complexo esse ponto para mim, porque eu tive a impressão de que eu não sabia muito bem o que fazer. É como se você estivesse se desvinculando de um hábito muito forte. Mas é engraçado, porque quando eu comecei esse desafio, eu tinha a sensação de que era um hábito fácil de perder. E aí que o desafio realmente começa a ficar um pouco mais difícil. Eu percebi que fazia tempo que eu não ficava um período longo sozinho refletindo, porque geralmente quando eu tô sozinho eu tenho a tendência de pegar o celular na mão, e eu percebi que dessa vez foi uma das poucas nos últimos tempos, posso considerar talvez até anos, que eu não tenha ficado de fato mexendo no celular quando eu tô sozinho, seja para rede social, para jogo, para YouTube, seja para o que for. Foi um momento ali de autorreflexão e eu me deparei com situações diferentes que fazia tempo que eu não me deparava, né? Eu, inclusive, liguei a televisão de manhã para assistir um jornal, que é uma coisa que é um hábito que eu não tenho, e naquele dia eu acabei descobrindo que o metrô estava funcionando normal. Então, são pequenos hábitos que você começa a adicionar na sua rotina quando você percebe que você não tem a praticidade do celular na mão. E como eu senti muita dificuldade no começo do meu dia, porque eu tinha essa impressão de que estava faltando alguma coisa, eu peguei e fiz o seguinte. Eu elaborei uma ideia de que eu iria pegar e eu ia, toda vez que eu tivesse vontade de pegar o celular na mão, eu iria meio que fazer um vídeo dando um oizinho para a tela e como se fosse um momento que eu assumi que eu falhei, né? Então eu peguei e comecei a capturar esses momentos e eu vou deixar eles aqui para você. Como vocês podem ver, foram múltiplos em diferentes momentos, seja em casa, no banheiro, no trabalho, no trem, em diversos momentos. Inclusive, até quando eu tinha saído para jantar, eu percebi que mesmo na mesa com um monte de gente, eu tinha esse vício. E eu só me dei conta quando estava no meio do desafio e que ali eu parava para gravar a minha cara mostrando esses momentos que eu tinha vontade de pegar o celular para fazer uma coisa diferente. Eu percebi que enquanto eu trabalhava, era um pouco mais fácil, porque é como se eu tivesse outras ocupações que me impediam de ter aquele momento de dependência, sabe? É até engraçado, né? Mas é uma coisa que eu comecei a sentir também, tratar esse hábito como de fato um vício. É uma coisa que a gente não sente que é, porque a gente pensa que tem um autocontrole sobre isso. Mas quando eu comecei a fazer o desafio, isso mudou na minha percepção, na minha cabeça. E então no trabalho eu sentia que era mais fácil, porque eu tinha ocupações diárias ali e tal, mas eu não me isento disso. Tiveram momentos que eu gravei vídeo sim, dando um oizinho ali, dentro do trabalho ali, seja no escritório, seja trabalhando home, eu senti também que lá existia um momento sim que eu parava, que me dava uma sensação de pegar o celular e eu mal tinha percebido. Esse é o problema. É um hábito tão vicioso que a gente nem percebe que faz. E eu vou até comentar um pouco disso mais pra frente para explicar o porquê que acontecia. De forma geral, no meu almoço eu também senti um pouco de dificuldade. Isso não só no primeiro dia, mas em todos, porque geralmente é um momento onde você tá sem o que fazer além do ato de comer. Mas é interessante porque não é que você não tem o que fazer, porque você está ali comendo, tal, você podia estar destinando atenção para aquele objetivo. Só que parece que a gente está habituado a essa questão meio que sempre está se entretendo com algo a mais do que a própria função que você está tendo no momento. E isso é muito ruim. E eu vou também trazer uns pontos negativos e positivos que eu vim sentindo aí ao decorrer desse processo, tá? Uma das coisas que eu percebo é que a máquina foi feita para controlar o seu pensar. Então, por exemplo, eu reparava que eu pegava o celular de maneira inconsciente, múltiplas vezes porque aparecia uma notificação e essa notificação vinha e ela me atraía a não ver só o que estava na tela do celular como notificado, mas sim a tipo desbloquear a tela e começar a usar, sabe? Então, eu percebi que esse lance de tirar as notificações me ajudou muito a reduzir cada vez mais esse uso do celular de maneira sem necessidade, né? Porque uma coisa que você vai perceber se você entrar nesse desafio é quantas são as múltiplas vezes que você pega ele na sua mão sem objetivo nenhum.
Tipo, você fica preso ali por um tempo e sem foco algum. E tem uma outra dica também muito boa, além dessa da notificação, que eu senti que me ajudou muito, foi mudar os aplicativos de lugar, no layout mesmo do celular. Porque eu percebi o seguinte, eu desbloqueava o celular e já clicava no app. É como se a gente de fato decora, né, aonde o aplicativo se encontra, então eu mal desbloqueava a tela, eu já clicava, sei lá, no Instagram. Então, é uma consequência de um vício que ele não é só um vício de cabeça, ele é um vício comportamental, sabe? Inclusive, tipo, físico, assim, parece que sempre que eu desbloqueio o celular, eu já tenho que apertar aquela outra função que é abrir o aplicativo. Então, eu tive que começar a bolar estratégias diferentes. Então, quando eu mudei o layout, coloquei o aplicativo em outros lugares, botei numa pastinha à parte ali e tal, eu senti que isso dificultava o meu vício. Então, o que que acontecia? Quando eu desbloqueava e ia no aplicativo, eu abria outra coisa. Então, eu percebia, a ficha caía para mim de, pô, peraí, eu tô fazendo de novo. Então, isso me ajudou muito a me corrigir. Mas isso também é um alerta muito interessante de como nós somos manipulados com muita constância pela máquina em si, pelo celular de fato, pelos apps, porque todos eles têm esse ecossistema de se comunicar com você durante o dia inteiro, mesmo quando você sequer está pensando nele, ele vai lá e te provoca para você ir lá começar a usar. Então isso é uma coisa que eu percebi e isso me fez me sentir usado de certa forma. Então eu elaborei essas estratégias para começar a dificultar esse hábito. Uma coisa também que eu percebi que é engraçado, a gente pensa que tudo que é feito com a tecnologia é para nossa praticidade, mas ao mesmo tempo, na realidade, eu começo a perceber que é para a praticidade das marcas ganharem mais dinheiro e das marcas controlarem o seu comportamento. Olha só, o celular, eu raras vezes conseguia pegar ele na mão só para ver a hora. Eu comecei a perceber durante o desafio que toda vez que eu pegava ele na mão e via a hora, eu já levantava e queria começar a usar, na verdade, né? Porque o que que acontece? Hoje em dia, com o desbloqueio facial ou com o desbloqueio da digital, é tudo fácil demais. Você não tem uma etapa que vai te lembrar que você está mexendo no celular, sabe? Então, por exemplo, eu vejo a hora e já desbloqueio o celular e dali eu já começo a me perder na navegação novamente. Então eu percebi que essas praticidades, elas vêm disfarçadas de praticidades para nós, mas elas na verdade são praticidades para o uso comercial de todas as coisas, né? Então, uma outra dica também seria você optar por não colocar talvez essa questão da leitura da biometria ou a leitura facial. Eu sei que é prático para o dia a dia, mas também é prático para você se perder e ser manipulado, sabe? Então são coisas que você pode ir aderindo ali para mudar esse comportamento e vai ajudar muito a facilitar esse novo hábito. Agora eu vou falar para vocês os aprendizados que eu tive com esse processo, tá? O primeiro deles foi de economia de tempo. Eu percebo que eu faço muito as coisas com muito mais velocidade agora que eu tô com esse desvínculo das redes sociais, do celular, porque tinham atos desde os mais simples aos mais elaborados. Sei lá, por exemplo, se eu ia parar para lavar uma louça e eu tivesse, sei lá, sozinho em casa, eu pegaria o meu celular, apoiaria e deixaria passando um vídeo do YouTube enquanto eu lavo a louça. E eu percebo que eu gastava muito mais tempo fazendo esse ato simples por causa do celular do que de fato se eu tivesse só focado em fazer aquilo, sabe? Então isso reflete desde atos mais simples até atos mais complexos do dia a dia que a gente sequer começa a perceber, entende? Então é tão automático na nossa rotina que a gente não vê. Uma coisa muito interessante, aliás, até engraçada, porque eu me senti mais conectado por estar usando menos o celular. Isso é engraçado, porque olha só, quando eu falo conectado, obviamente eu não estou falando de conectado com as redes ou com o próprio celular, mas eu me senti mais conectado com múltiplas outras coisas. O que que acontece? Quando você mexe no celular, ele te entrega tudo aquilo que você gosta, porque o algoritmo das redes sociais, ele aprende o seu comportamento e ele só distribui conteúdo para você que é do seu interesse, certo? Então, você meio que automaticamente fica conectado só com aquele mercado, aquele nicho, aquele tipo de coisa que você gosta de consumir. E eu percebi que a minha conexão aumentou muito quando eu parei de usar as redes sociais, essa diminuição, porque eu sinto que eu comecei a me aprofundar em outras fontes de conhecimento. Então, por exemplo, é como se eu tivesse me sentido mais inteligente, porque eu desenvolvi hábitos que fazia muito tempo que eu não tinha, de simplesmente assistir um jornal para entender sobre
coisas que estão acontecendo no mundo e etc. Parece bobo falar isso, porque a gente, mesmo enquanto usa o celular, a gente tem a sensação de que a gente sabe dessas coisas. Mas quando você reduz o uso e você para disponibilizar o seu tempo somente para outras coisas a não ser o celular, você percebe como quanto você tinha o vício com o celular, você sabia menos das coisas que acontecem no mundo real do que quando você ainda mexe nele, sabe? É uma percepção que acontece com realmente essa diminuição do uso, né? Além disso, até outros detalhes, por exemplo, como ver as notícias e também ver as coisas e novidades que aparecem, sei lá, na televisão dos trens e dos metrôs aqui de São Paulo. Parece uma bobeira, mas uma das coisas que mais me assustou durante todo esse processo foi reparar na quantidade de pessoas que mexem no celular quando elas estão no transporte, seja ônibus, metrô, trem, seja o que for. Cara, faz a experiência, é sério. Entra um dia no transporte, indo para o seu trabalho, indo para sua faculdade, seja para onde você estiver indo. Não pega o seu celular, mas repara ao seu redor a quantidade de pessoas que estão com o celular na mão. As pessoas ficam como se fossem tipo zumbis ali, tipo presos naquele ciclo, e se o mundo acabasse naquela hora, elas nem iriam perceber, porque elas estavam tipo assim 100% vidradas naquilo. E eu tenho certeza que 99% daquilo que as pessoas estavam consumindo não era algo que elas necessitavam, mas sim o vício da repetitividade de conteúdo novo o tempo todo ali passando na tela do celular. Faz o teste e depois volta aqui para comentar. Uma coisa que eu percebi também que foi muito boa é a durabilidade do dia. Eu sinto que aquela sensação de, nossa, o dia tá passando muito rápido, pô, eu mal acordei, já cheguei em casa, já é hora de deitar e tudo mais. Eu tenho a sensação que isso também reduziu. A minha percepção é de que isso diminuiu. Porque eu acredito que essa hipnose, né, que o celular e as redes sociais te traz, prende você por um ciclo muito grande de tempo ali, assistindo de fato alguma coisa na tela. E você não consegue perceber como o tempo passa rápido quando você está ali vendo a tela. Então, eu percebi que os meus dias, eu estou com a sensação de que eles estão durando mais devido a essa composição de menos tela. Parece que eu estou fazendo ele render mais. E não que esse render mais seja ruim. Eu não estou dizendo que é aquele dia de assim, ai, nossa, o dia não passa, não. Eu tenho a impressão que eu estou conseguindo fazer mais coisas. Porque eu acredito que quando você fica com esse vínculo no celular, quando você para de mexer, a hora passou rápido, mas você não fez coisas diferentes. Você estava na mesma posição aqui assistindo. Então parece que o seu dia não rende quando você tem esse contato excessivo com a tela. Então eu tive essa sensação de durabilidade dos meus dias e eu percebo que eu tenho a produtividade aumentada nesse contexto. Uma das coisas que eu mais gostei desse experimento todo foi o simples fato de ter a sensação de controle sobre a minha vida. Porque, por exemplo, muitas das vezes que eu pegava o celular era de maneira inconsciente. Era no momento do que eu não tinha o que fazer, a minha mão ia no bolso e eu pegava o celular. Então, toda vez que eu pegava o celular e eu percebia isso na hora, eu me sentia sendo usado. Sabe aquela sensação que você tem de tipo assim, pô, peraí, eu peguei o celular agora, mas eu não precisava ter pego. Sabe aquele negócio de, por exemplo, pô, eu não ia pesquisar nada, eu não ia ver nada. Eu ia simplesmente começar a entrar num ciclo de vídeos infinitos que iam me prender ali por um período de tempo muito grande, e foi meio que praticamente uma escolha que não foi minha, porque o hábito de pegar ele na mão no momento que eu não tenho o que fazer me vence, entende? Então, essa sensação de não ter controle é muito ruim. Então, quando eu comecei a fazer os testes e tudo mais, e toda vez que eu percebi que eu pegava ele por engano e eu conseguia falar, pô, peraí, eu não preciso mexer porque não vai agregar nada, eu vou ficar horas e horas aqui assistindo algo que não tem objetivo, eu pegava, guardava o celular e aí eu conseguia me sentir, como é que eu posso dizer, no controle de fato do meu dia a dia e das coisas da minha vida, sabe? E isso é uma coisa que tem um valor que eu acho que enquanto você ainda está nesse ciclo do vício em tela, você não consegue perceber o valor que tem você ter a escolha de usar o celular quando você quer. Eu falo escolha e é engraçado, porque faz parecer que o celular ele pega na minha mão e me faz usar.
mas é no contexto de que a gente nem percebe. Então, quando você começa a reparar, isso muda, sabe? Então é bem interessante. De qualquer forma, o que eu tenho para falar para vocês é que não foi fácil, tá? Eu falhei ali sim, em alguns momentos, acabei pegando ali o celular na mão e é algo que me frustra saber que mesmo estando atento, eu caía no lance de pegar. Mas eu ainda considero que foi um sucesso, porque mesmo tendo pego, eu sei que eu não fiquei, como eu posso dizer, por muito tempo com ele. Eu pegava, lembrava e parava de usar. Então foi um ciclo ali de redução mesmo de fato nesse vício, né? Então assim, é uma coisa que eu vou sim continuar executando essa redução, quero ver se eu consigo diminuir cada vez mais para tornar o celular e as redes sociais sim como coisas eficientes na minha vida, como se eu pudesse fazer aquilo ter um desempenho importante para mim nas horas que eu quero e para o que eu realmente preciso, e não ficar preso naquele ciclo sem fim. E uma coisa que eu quero é que, se você gostou desse vídeo, você curta e que você mande também para alguém que você acha que precisa desenvolver esse novo hábito e que você acha que pode ser saudável. E se você testar, vem aqui, comenta aqui embaixo, também fala o que você achou do vídeo aí. Até o próximo.